Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Aqui ao meu lado, Branca Nunes, jornalista. Eu sou Paula Leal e no programa de hoje nós recebemos a professora de filosofia, escritora e diretora de conteúdo da revista Esmeril, Bruna Torlai. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao programa As Liberais. Obrigada, Paula. Obrigada, Branca. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, um recadinho para você que está nos acompanhando, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com a assinatura, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Lembrando que nós não aceitamos financiamento público, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade com jornalismo independente. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Bom, dado o recado, Bruna, mais uma vez, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. E Bruna, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi na bancada do Direto ao Ponto, quando você participou da entrevista com o Cabo Anselmo. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar como jornalista, aí vi quem era essa filósofa, professora, enfim. E aí depois passei a te acompanhar. Você começou a participar muito da mídia, foi inclusive contratada pela Jovem Pan para participar de um programa. Queria saber como é que foi essa transição aí da professora de filosofia para a mídia, para os veículos de comunicação. Como é que foi essa inserção e por que você decidiu participar aí do debate público? Olha só, Paula, eu vinha fazendo isso desde 2019. Eu fiz um canal do YouTube, mas como eu não sou aquela pessoa, eu não participo de panelinha, eu não sou muito de ficar implorando, me ajuda aqui e tal. Eu sou uma pessoa muito... Eu trabalho sozinha e deixo que os frutos do trabalho venham no tempo oportuno. Desde 2019 eu tinha uma produção própria ali, um canal do YouTube, etc. E falava, e comentava e participava do debate público. Esse canal, ele começou a ser mais conhecido pelas bolhas mesmo, no começo de 2020, e ao longo de 2020 se tornou até minha atividade principal. Eu entrevistei vários escritores, o Cabo Anselmo foi um deles, né? Eu conheci o Cabo Anselmo porque quando eu li a biografia dele, Minha Verdade, eu achei tão bem escrita, que eu falei, nossa, caramba, todo mundo só explora o lado de tragédia política que foi a vida desse homem, vamos falar dele como escritor, né? Que a obra que ele deixou é um documento histórico importantíssimo para a historiografia do Brasil daqui para frente. E aí eu convidei ele para falar só sobre ele como escritor. Ele adorou, porque, coitado, todo mundo só explorava ele como figura política. Mas no meu canal, além de eu comentar política, eu sempre convidava escritores, porque o meu interesse é por pessoas que fazem coisas relevantes no universo da cultura. E a certa altura, eu participei ali do Direto ao Ponto quando o Cabo Anselmo foi entrevistado, mesmo porque eu já conhecia o livro, tal, acharam interessante me colocar na bancada. E o pessoal da Jovem Pan gostou da minha maneira de me comunicar e me contrataram para o 3 em 1. Mas assim, não é que houve uma transição. Eu fazia aquilo já semanalmente no meu canal do YouTube e eu passei a fazer diariamente, né? O que é um desafio, porque todo dia comentando notícia, considerando que a notícia não muda muito, é mais ou menos sempre a mesma coisa. Mas assim, o que eu procurei fazer, se você reparar bem, não houve transição. Não houve transição. Eu sempre me comportei como professora, né? Então eu procurava quando eu tinha que... Bruna, você tem que dar sua opinião. O pessoal da produção às vezes falava. Eu falava, não, opinião para mim não é nada. Eu estudo filosofia. Eu preciso fundamentar a maneira como eu penso, eu preciso explicar para a pessoa que está me acompanhando por que este argumento me parece ridículo e por que esta percepção, esta análise me parece correta. Falo, essa é a contribuição que eu dou e que eu sempre dei, que eu vou continuar dando. Então, ainda que eu tenha adaptado o meu discurso em termos de economia e de síntese para adequar ali ao programa 3 em 1 e aos outros jornais da Jovem Pan nos quais eu participei, eu nunca deixei de ser professora, porque isso para mim é uma vocação, é um compromisso. E o meu compromisso com a verdade, ele é uma coisa muito séria. Tanto que a propaganda não me pega, nem de um lado nem de outro. Propaganda não é comigo. Eu estou interessada em análise mesmo. Bruna, mas você tem uma revista também, né? A Esmeril. Fala um pouquinho dela, como é que você fundou, criou.
Essa pergunta é interessante, Branca, justamente porque quando eu comecei a encontrar o pessoal da política, os ativistas, os militantes, em 2019, eu comecei a ver, eu falei, caramba, meu Deus, que insanidade, assim, eu falei, caramba, não é disso que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas entendam qual é o próprio pensamento delas, entende? Porque essas pessoas todas que eu estava vendo, elas eram muito suscetíveis à propaganda. Falei, a gente tem que fazer mais, a gente tem que empreender no campo da cultura de maneira inovadora. E aí, quando eu concebi a Esmeril, foi para ser uma revista de qualidade literária que, evidentemente, tem uma linha editorial liberal conservadora, porque essa é a minha posição, essa é a posição das pessoas que trabalham comigo, mas são pessoas que têm o comprometimento em trazer à tona realizações culturais. Então eu tenho ali um colunista que ama política e futebol, as coisas que as pessoas dizem que não devem ser discutidas, e ele tem uma coluna de política e uma coluna de futebol. Mas veja, quando ele fala de política do ponto de vista filosófico, ele é um platônico. A coluna dele chama Conversar é Pensar Junto. Ele aborda temas, política, ele diz com P maiúsculo, não politicagem. Então ele fala sobre a relação entre os seres humanos. E é isso que a gente quer lembrar. Olha, falar de política é falar sobre a relação entre os seres humanos. Não é só o que está acontecendo em Brasília, pelo amor de Deus. Então toda a concepção da revista é para que as pessoas pensem nos diversos temas pelos quais a gente passa quando a gente conversa no dia a dia, com um mínimo de profundidade. Então a ideia da revista é oferecer uma publicação feita por pessoas que têm realizações culturais, que estudam há pelo menos 10, 20, 30 anos, que sabem escrever, que escrevem com qualidade literária e que tem algo a dizer. Porque a gente vê muita gente que não tem nada a dizer, moldando opinião, moldando mal a opinião, e a gente não vê nenhum tipo de publicação que se preocupe em ser simplesmente um repositório de conhecimento para que as pessoas que procuram elaborar a própria opinião, ou mesmo formar opinião, tenham um parâmetro do que vale a pena ser falado. Então, ela é uma publicação que vai além das revistas semanais. É mais ou menos como a Piauí. A Piauí, eu acho que foi a melhor coisa que a esquerda fez. Foi a melhor coisa que a esquerda fez. Porque ali você encontra humor, investigação, uma série de abordagens, mas com todo o linguajar esquerdista. Todo o linguajar esquerdista. Agora, na Esmeril, a gente também tem profundidade, a gente tem artigos longos, a gente tem textos com característica literária, mas falando de coisas fundamentais. É uma revista que você pode ficar o mês todo lendo, como a Piauí, mas toda a linguagem é adequada ao ideário liberal conservador. Isso a gente não tinha no mercado. E foi isso que eu tentei trazer à tona com a revista. Quando é que ela foi criada, Bruna? Olha, ela foi concebida em julho de 2019, eu consegui lançar o primeiro número em outubro de 2019 e hoje a gente está no número 33. Estamos produzindo o número 34 e às vezes, conforme o mês, bate uma inspiração. Claro, em março a gente falou sobre a relação histórica entre Rússia e Ucrânia, porque a propaganda russa começou a pegar no Brasil, falei, caramba, vamos falar disso aí, mas de maneira cultural. Quando a gente vai analisar até na história da crítica literária ali, entre os russos e ucranianos, tem brigas, tem tanta coisa legal para falar desse assunto, todo mundo falando a mesma coisa todo dia, ou aquele discurso globalista boçal ali sobre quem é, ai, puxa vida, o Zelensky, o Putin é isso, Putin é aquilo, e a gente não via uma tentativa de analisar a pequena Rússia, a grande Rússia, né? Porque a Ucrânia era chamada de pequena Rússia. O vínculo histórico. Eu vi que acho que uma das poucas publicações maiores em que eu li algumas matérias realmente interessantes sobre a guerra foi a Oeste de vocês, porque o Flávio, inclusive da autoria do Flávio Morgenstern, que entende do assunto. Mas se a gente olhar de maneira ampla para a mídia, quem que lembrou, por exemplo, dos grandes autores russos, que Gogol, que é um dos maiores autores de língua russa, era ucraniano, que um dos livros dele foi censurado porque foi considerado pelo Império Russo ucraniano demais. Então tem vários elementos interessantes na história do século XIX que apontam para essa relação tensa entre Rússia e Ucrânia. E assim, na literatura, na música, existe um músico, um maestro ucraniano maravilhoso que infelizmente, um compositor mesmo, não é pouco conhecido, que eu coloquei na trilha sonora, a gente tem uma trilha sonora, né, para cada edição, a última matéria é uma trilha sonora.
E essa eu que fiz, porque eu amo os compositores russos, né? E aí, o Rachmaninov, todos eles são maravilhosos, Tchaikovsky, brilhante. Mas eu descobri nessa pesquisa um compositor ucraniano maravilhoso e que ele era um nacionalista no século XIX. Era um nacionalista e tentou produzir uma música livre da interferência russa. Portanto, mesmo quando a Ucrânia era parte do Império, havia tensão. E isso nos ajuda a ter uma perspectiva um pouco maior sobre essa crise que a gente está vivendo. Então, essa é a maneira esmeril de ser uma revista. E como é que o modelo de negócio hoje se sustenta? Vocês têm anunciantes? É por assinatura? Como é que funciona? A gente depende dos assinantes, né? Eu cheguei a pensar em procurar anunciantes, etc., mas quando eu vi que o forte eram os assinantes, e os assinantes têm uma relação boa com a revista, eles leem mesmo a revista, eu consigo perceber isso, eu falei, quer saber? Vamos cuidar melhor dos assinantes. E aí, em vez de revista, a gente se tornou uma plataforma, porque os assinantes começavam a assinar e eles deixavam para trás tudo que produziu. Do primeiro número ao número de hoje, a gente tem 33 números. Aquilo ali é um acervo. Você pode ler qualquer um dos 33 números que você vai ver. O primeiro foi sobre a Constituição, né? Eu desci a lenha na Constituição porque eu acho que é merecido, mas eu falei de vários pontos de vista. Então, do primeiro número, que foi sobre a nossa Constituição, ao último número, que foi sobre os santos, o significado dos santos na cultura, e isso de vários pontos de vista, do primeiro a esse último número, a pessoa pode ler ela integralmente porque o conteúdo é atemporal. Então, eu criei, agora o modelo de negócio mudou, a gente se tornou uma plataforma que mostra para os assinantes que eles têm um acervo ali para investigar, e a gente tem um clube do cinema e a gente tem um clube do livro, porque a gente percebeu que o nosso público é um público que realmente consome cultura. É um público que gosta de ser apresentado todo mês a uma novidade especial que vai trazer alegria para sua alma no meio dessas mazelas todas que são o nosso cotidiano. Ô, Bruna, o que te levou a cursar? Eu queria 2 perguntas. Uma é, por que você resolveu cursar filosofia? E outra é, como foi cursar filosofia na Unicamp, que é considerada uma das faculdades mais de esquerda do Brasil, né? Você quis ser filósofa desde pequenininha, assim, Bruna? Na verdade, não é que eu queria entender o que era o ser humano. A certa altura eu falei, caramba, eu preciso compreender. Que altura? Quando eu tive essa consciência, eu tinha 14 anos. Eu sempre li bastante, desde criança. Eu lembro até uma memória que eu sempre repito, é até batido, né? Quem vê minhas entrevistas não deve aguentar mais ouvir isso, mas é verdade. Meus pais, eles iam fazer o supermercado Pais Mendonça e tinha a sessão de literatura infantil. Eles deixavam, eu e meu irmão mais velho, a gente ficava ali. E eles iam fazer o supermercado, e no final cada um podia levar um livro. Então, esse estímulo em casa sempre foi permanente, e tanto eu quanto meu irmão mais velho, que é professor de línguas e também gosta muito de literatura, a gente sempre leu muito. Então, em casa isso foi algo normal. Agora, a certa altura da minha vida, de 13 para 14 anos, eu descobri a filosofia. Eu cheguei a ler aquele livro, O Mundo de Sofia, minha mãe me deu de presente de Natal, ele inteirinho. Assim, entendi pouco da teoria, mas eu peguei o espírito do livro. Eu lembro que cada capítulo eu tinha dificuldade, eu ficava ali, eu lia 1, 2, 3, 4, até entender cada parágrafo. E fui lendo do começo ao fim. Aí depois eu li aquele outro livro de divulgação do mesmo autor, O Dia do Coringa, que é o livro mais adequado ali à minha idade. E dali pra frente eu comecei a ler coisa boa. Antes eu lia coisas fracas, né? Infanto juvenil, tá? Dali eu comecei a ler coisa mais séria. E eu percebi que eu queria estudar filosofia. E eu tinha 14 anos. E eu tive que esperar, né, até entrar na faculdade, porque eu cursei Unicamp. Sei lá se a Unicamp é esquerdista. Tudo que eu sabia da Unicamp naquele momento que eu peguei os manuais, da USP, Unicamp e Unesp. Estava numa escola, vestibular, tá, vou estudar filosofia, óbvio. Eu vi que na Unicamp tinha cursos de letras clássicas, ou seja, você cursar grego clássico ou latim clássico era a parte obrigatória do currículo. Falei, caramba, é pra lá que eu vou. Mas é pra lá que eu vou, como é que eu vou estudar filosofia sem saber grego? E eu lembro que no dia da inscrição, a gente tinha que, na hora, a gente chegava lá e tinha que falar, você vai fazer o que vai ser obrigatório para você, grego ou latim? E eu, aí na hora eu raciocinei e falei assim, bom, latim, acho que eu consigo sozinha. Então deixa eu me matricular no grego, que eu acho que eu vou ter que ter uma obrigação, porque me parece que o grego é mais difícil. E de fato foi uma boa decisão, porque depois eu estudei latim, mas sozinha. Então assim, foi para poder estudar letras clássicas que eu escolhi a Unicamp, e na época eu não tinha a menor noção do que era doutrinação e tal. Tudo que eu descobri quando eu cheguei lá foi uma biblioteca maravilhosa, cheia de clássicos, na qual eu passava boa parte do meu dia. E evidentemente eu via aquele pessoal do DCE passando.
aquela galera ali de centro acadêmico, eu via a festa e eu passava longe porque eu não estava interessada, eu estava interessada em aprender. E professores bons você tem sempre. Há um professor bom que eu tive lá, que é inesquecível do ponto de vista de um intelectual respeitável. O Trajano Vieira é professor de grego lá até hoje. Eu tive aula com ele. Foi, acho que, o melhor professor de literatura que eu tive na vida. Ele falava dos grandes clássicos de uma maneira que chegava o meu verão, eu tinha uma lista assim, e passava o verão lendo todos eles. E é Dante, Homero, gente só de alta envergadura. Então eu tive bons professores ali, né? O Roberto Romano era um homem de esquerda, sim, mas era um grande professor em sala de aula. Mas não tinha essa discussão direita-esquerda na sala de aula? Tinha. O próprio Roberto Romano sempre falava, era um grande crítico do pensamento conservador e contra-revolucionário. E justamente porque ele fazia essa crítica de maneira muito honesta, mostrando para nós todos os autores, eu conheci todos eles. Então, veja, ainda que haja uma tendência, como há, se o professor que está diante de você é honesto na sua crítica, você tem acesso àquele conhecimento. Eu conheci Burke com o Roberto Romano, Tocqueville com o Roberto Romano. Então, assim, tem picaretas como o Quartinho de Moraes, que fazia os alunos assistirem a Comuna de Paris. É verdade isso, tá? Aluno de introdução à filosofia com o Quartinho, eu não tive essa experiência magnífica, que pena. Seria engraçado ter para contar. Era obrigado a participar do evento. A Unicamp tinha um evento comemorativo da Comuna de Paris. Nem os franceses comemoram a Comuna de Paris. E na Unicamp comemoravam. E eu morria de rir, porque alguns colegas que estavam na disciplina falavam: você acredita que ele fez a gente participar daquela palhaçada do pessoal da sociologia lá, dos marxistas da Comuna de Paris? E a gente ria. Então, ali, naquele momento, como não tinha esse acirramento que o PT criou no país, essa divisão, essa guerra psicológica que o PT implementou, né? Eu entrei em 2000 na faculdade. Eu tinha meu grupo de pessoas que eram direitistas. Eu tinha uma amiga que era muito engraçada. Ela, não, eu sou direita mesmo, Deus me livre. A coisa mais esquerdista que eu leio é o Estadão. E ela falava assim, estudava jornalismo. Então havia um grupo de pessoas interessadas em coisas clássicas, em estudar. O meu melhor amigo, que hoje está na Alemanha e virou editor crítico da obra de Schopenhauer, que foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na Unicamp, o mais estudioso, passava o dia todo na biblioteca. Um outro amigo dele, que foi meu monitor de grego, que também era muito estudioso, estava interessado em ler Virgílio. Veja, o pessoal do grego clássico, alguns estão na USP hoje. Tem um professor que também chegou, eu lembro dele como monitor, o Daniel Nunes Lopes, acho que é o nome dele. Outro dia eu estava procurando para os meus alunos de Platão uma tradução boa ali do Eutífron. Eu descobri no banco de tese da USP uma tradução muito bem feita do diálogo. Eu vi que o Daniel tinha algo a ver com isso, ele era orientador ou estava na banca. Então eu conheci pessoas que realmente gostavam de estudar ali, independentemente da orientação política. E é isso que conta numa formação. Você ter por perto pessoas que te deem algumas dicas de como prosseguir. Mesmo a Jeanne-Marie Guilleban, que também é esquerdista, mas eu lembro que eu fiz um curso com ela sobre Schleiermacher, que foi extraordinário, porque o Schleiermacher é alguém importante, o hermeneuta, né? Então, assim, eu tive alguns cursos muito bons por professores honestos, independente de serem esquerdistas, que não faziam proselitismo em sala de aula. Eu tive aula com o professor Benjamin, que foi durante muito tempo professor do Mosteiro de São Bento. Eu tive aula com um tomista respeitadíssimo no Brasil, que é o Carlos Alberto, professor Carlos Alberto. Então, assim, eu tive professores bons e eu soube valorizar os professores bons e os esquerdistas doutrinadores como Quartinho de Moraes, o pessoal da licenciatura, o pessoal da sociologia. Eu passei longe, só fiz aula com o pessoal da história da cultura, história da arte. O pessoal da história da arte era ótimo. Você pega de exemplo negativo, entendeu? Mas o pensamento liberal conservador foi na universidade? Não, em casa. Foi em casa. Em casa. Já chegou na universidade? Eu nunca me interessei por política enquanto eu não tinha razões para isso. Quando eu começo a me interessar por política? Quando eu tenho uma família, quando eu tenho uma filha para criar, quando eu tenho um salário, impostos para pagar, quando eu começo a estar de alguma maneira inserida nisso que a gente chama, nessa relação de responsabilidade entre Estado e cidadão. Foi nesse momento que eu comecei a pensar em política. Toda a minha relação com a política, ela era superficial, porque ela passava pela minha família. E eu nunca contestei o que a minha família me ensinou. E a minha família sempre foi empreendedora, meus pais eram empresários. Tá? Meus pais, mesmo antes de serem empresários, meus pais sempre foram pessoas que prezavam a liberdade.
Veja, eles tinham uma empresa, uma metalúrgica, e quando eu falei que eu queria fazer filosofia, eu tive apoio. Meus pais me mantiveram durante o curso de filosofia. Eu pude realmente estudar 10 horas por dia, porque eu tive quem me desse suporte. Por quê? Porque eles entendiam o valor da cultura, o valor da formação intelectual. E o que é isso aí? É o valor da liberdade. Então, eu venho de uma família de pessoas que têm valores liberais. É na família que a formação política correta, sólida, começa. Pessoas que chegam sem valor numa universidade, podem comprar a bobagem que ouvem por lá. Mas eu tinha em quem confiar e confiei nas pessoas certas, que eram as pessoas da minha família. E na minha família, desde muito cedo, faz muito tempo, Margaret Thatcher é o modelo e o PT é algo a ser combatido. Ô Bruno, eu queria que você explicasse, já que você é professora, para o leigo que está nos ouvindo, o que é o pensamento liberal conservador? Essa pergunta, Branca, veja, se a gente conceber... Vamos entender que nós somos modernos, tá? Existe muita controvérsia, porque, de fato, quando a gente fala de direita e esquerda, que são conceitos cujo eixo é a Revolução Francesa, né? A divisão entre jacobinos e girondinos, ou seja, reformadores radicais ou a menos, isso já não ajuda. A gente tem de entender o pensamento liberal conservador com base na crítica à Revolução Francesa feita ali pelo Burke, por exemplo, que é o moderno. É um liberal. Hoje, o que significa? Para a modernidade. Sim. Veja, basicamente é a compreensão de que o processo de substituição das instituições ou de substituição dos valores, isso tudo que a gente chama de atitude derivada da mentalidade revolucionária, que é, puxa, a sociedade tem problemas, o que a gente faz? A gente cria outra. A gente passa um trator nessa aí e cria outra. Basicamente, a mentalidade liberal conservadora fala, as coisas não funcionam assim. O ser humano precisa de tradição. O ser humano aprende por imitação. O ser humano aprende a viver e viver bem e valorizar, inclusive, as coisas certas, as coisas que funcionam, aprendendo do seu passado. Se você apaga o passado, se apaga a possibilidade do aprendizado e a possibilidade de conservação das pérolas que a gente acumula ao longo dos séculos. A definição mais imbecil de conservadorismo é a que os jornalistas de esquerda gostam de repetir. Conservar o quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente está falando o seguinte, a mentalidade revolucionária parte do princípio que você pode ter uma ideia abstrata de sociedade, de mundo, de política, e aí basta você conquistar o poder, ainda que por meio da violência, e aí você força a barra com a sociedade. Hoje a gente tem esse tipo de processo não com violência, mas via juristocracia, né? Via STF. Então, a judicialização de tudo. Você judicializa. Você vai lá, para a gente não correr o risco de o povo eleger um pessoal que realmente vai representá-lo, vamos dar na mão de pessoas que a gente vai escolher fazer essas alterações. A mentalidade liberal conservadora, fundamentalmente, ela é uma resistência racional e fundamentada à tentação revolucionária, cuja consequência é você entender que fazer avançar e melhorar a política significa impor novas instituições, valorizar um futuro inexistente à custa de destruir um presente seguro. O ser humano precisa de tradição, o ser humano precisa entender do que ele é feito, né? E se você desvaloriza o passado e entende que o passado é o atraso, o futuro é o caminho, caramba, as coisas mais extraordinárias que a civilização do Ocidente tem entre elas vieram da filosofia grega. Tá bom, então o passado não serve. O que a gente faz com os clássicos gregos, os trágicos, a epopeia de Homero, que definiu toda a literatura ocidental, isso não serve também? Agora, observem o tipo de arte produzida pela mentalidade revolucionária. Ela é sempre algo que quer pegar um chicotinho e bater no que é clássico. Aí ninguém gosta, né? Fala, mas não tem beleza, não tem harmonia, não tem criatividade, não tem autenticidade. Você só está fazendo um escandalozinho na frente dos outros. Por que vocês querem por que você quer que eu pare para te ver, para te admirar? Entende? Então é só assim, é o escândalo pelo escândalo no campo da arte. Por quê? Porque se você não aprende com a tradição, você não aprende a ser artista.
Então você só sabe fazer escândalo. No campo da política, é essa ideia, por exemplo, de recusar a natureza humana. O liberal conservador não vai engolir que modelos abstratos que saem da cabeça de um ser humano, portanto arbitrários, né, ilimitados, nossa inteligência é sempre limitada, nós somos parte de um todo, certo? Se eu partir do pressuposto que a minha inteligência é capaz de definir a orientação de uma sociedade, eu vou basicamente estar submetendo todo o conjunto de seres humanos aos meus sonhos insanos, entende? O Oakeshott, para mim, tem a definição mais interessante desse conservadorismo moderno, que é o das pessoas que se definem como liberal conservadoras. Ele diz o seguinte: olha, ter que ouvir os outros contarem o sonho que eles tiveram já é chato. Agora, imagina ter de vivê-los. E basicamente, aqueles que se auto-intitulam progressistas são pessoas que, no campo da política, querem obrigar a sociedade a viver seus sonhos. Se trata de estabelecer regras que diminuam o conflito, isso que é política. Fazer valer a justiça e não inventar uma definição de justiça que não tenha nada a ver com a tradição, com aquilo que todo mundo entende por justiça. Então, ser liberal conservador, basicamente, é resistir à tentação revolucionária e entender que foi uma péssima ideia e que é uma ideia que produz muita dor e nenhum ganho. São reformistas os liberal-conservadores, mas é óbvio que sim. A natureza humana é falha. Todas as instituições humanas devem ser aprimoradas sempre. O liberal-conservador é um defensor do aprimoramento moral. Como é que ele não seria um reformador político? Então, é uma estupidez que a gente vê na boca de jornalista esquerdista. Eles querem conservar o quê? Você quer conservar isso que é ruim? Não, infeliz. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito comum, a gente escuta, né? Eu sou conservador nos costumes, mas sou liberal na economia. Essa coisa muito atrelada do conservadorismo a costumes. E eu acho que você deu um conceito muito interessante do conservadorismo na acepção da filosofia política, né? Que se baseia no ceticismo, na reforma, na mudança no varejo e não no atacado, nessa coisa não da revolução, mas vamos fazer pequenas mudanças, vamos testar, né? E a partir disso... Sem agredir a ordem estabelecida, porque as pessoas precisam da ordem para ter segurança e ter estabilidade. Onde está a estabilidade? No caos ou na ordem? Onde está a estabilidade? É na ordem que está a estabilidade. Se você pegar ali duas pilastras, né, de tamanhos diferentes e colocar coisas na mesa, vai cair, entendeu? Existe uma regra para manter a estabilidade social. Esta regra é a ordem vigente. Mas a ordem vigente tem problemas. Tudo bem, a gente aprimora a ordem vigente. Essa é a cabeça do liberal conservador. A gente não joga fora e coloca outra no lugar. Agora, o problema é que o progressismo está muito contaminado pela influência de monopolistas, de oligopolistas, né? De pessoas que querem concentrar mercado, concentrar poder, do ponto de vista econômico. Nesse sentido, as pessoas que gostam de dizer eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, elas querem dizer o seguinte: eu sou conservador porque eu acho que a ordem deve ser respeitada e eu sou contra monopólios. Então é uma maneira de dizer isso. Mas se você entende que ser liberal conservador significa manter aberta a possibilidade de aprender com o passado para não perder as joias da civilização, isso já traz, nessa minha definição, já traz aí como premissa a ideia de que o maior valor da civilização ocidental é a liberdade. Liberdade de mercado, liberdade inclusive no plano dos costumes, não libertinagem, liberdade. Liberdade e libertinagem não são as mesmas coisas. A libertinagem está muito mais do lado de quem quer impor seus sonhos aos outros. A liberdade no plano dos costumes anda junto com responsabilidade. Significa que eu tenho livre-arbítrio, eu agi assim. Se foi um acerto, eu tenho o mérito de ter acertado. Se foi um erro, eu tenho de pagar pelo meu erro. Então, essas coisas andam juntas. É interessante a gente conversar sobre isso, porque eu acho que a mídia... existe um problema de comunicação nesses termos, né? E acho que a esquerda, ela trabalha muito bem, sequestra algumas pautas, tem uma comunicação ótima. E eu não sei se a direita é um pouco enrustida ou tem algumas falhas. Por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre esses termos, esclarecer esses conceitos, né? Para que isso seja mais difundido, né? É a ideia... Olha, veja, o problema nosso maior problema é a linguagem. Toda a linguagem, inclusive a que a gente utiliza... Essa é uma briga que eu sempre tenho com o Adrilles no Segunda Opinião. Eu tive mais de uma vez. Ele é ótimo, acho ele super bom comunicador, mas às vezes ele insiste no linguajar
que é um linguajar que não é o melhor possível para defender a sociedade liberal conservadora. É claro que a gente tem de usar essa linguagem, porque, e eu entendo o Adrilles, ele é um comunicador nato, é a linguagem que está impregnada, ele quer se comunicar com o outro, ele tem que usar a mesma palavra, mas um trabalho que é sutil, mas é importante, é nós usarmos as palavras que são as mais adequadas para exprimir a cosmovisão e o nosso entendimento de ordem política. Se a gente continuar utilizando o vocabulário esquerdista, a gente não consegue comunicar nem nossas ideias. E a sociedade, pela infiltração das instituições de educação, ela está contaminada, né? Se você infiltra esquerdistas demais na mídia e nas instituições educacionais, toda a linguagem de uma sociedade vai estar poluída. Quais são esse linguajar esquerdista, né? Esse conceito? Um exemplo, Branca, progressista. Sim. É bonitinha a palavra, né? É linda, essa progresso, gente. Todo mundo quer progresso, né? Mas o progresso se aplica a quê? Se aplica a seres humanos ou se aplica à técnica? Progresso só se aplica à técnica, não se aplica nem à sociedade. Se aplica só à técnica, porque a sociedade é feita de seres humanos. O progresso, que é um termo que se aplica à técnica, veja, o que é museu de ciência? Quando a gente vai no museu de uma cidadezinha, o que a gente vê lá? Ou no museu, por exemplo, aqui no MUB, no MIS, o que a gente vê? A gente vê o telefone antigo. A gente olha e fala, olha que engraçado como era a geladeira daquela época. Olha como era engraçado o telefone daquela época. Olha como a gente se comunicava. Nossa, olha que coisa. A gente gosta de ver os objetos, porque isso dá uma medida do quanto nós progredimos do ponto de vista de trazer à tona artefatos no campo da engenharia mais eficazes. O progresso, ele ocorre no campo da técnica, no campo da alma e no campo da política. A palavra não é progresso, é aprimoramento. Você se aprimora enquanto ser humano. Você não progride. Quem progride é a comunicação. Um telefone progride. A técnica de comunicação progride. Você, como ser humano, se aprimora. Agora, o que é se aprimorar? O que é se aprimorar? É, por exemplo, você vencer os barbarismos que estão dentro de nós. É você, por exemplo, entender que por mais que você seja arrastado pela preguiça, você é capaz de, educando a sua vontade, vencer a preguiça para criar algo legal. Isso é aprimoramento. É você orientar os seus hábitos para realizações que te tragam alegria, felicidade e autocontentamento. Agora, progressismo como etiqueta política significa nós queremos algo bom. Assim, a gente quer que a sociedade, assim como do telefone analógico a gente foi para o celular, a gente quer isso aqui na sociedade. Amigo, não dá. A sociedade é feita de seres humanos. E se nenhum ser humano capaz de livre-arbítrio quiser se aprimorar, como é que a gente faz? Então, é uma quimera. O termo progressismo, usado como etiqueta política, é uma quimera. É uma mentira. E esse é o termo com o qual a esquerda resolveu se definir. É um termo enganoso que não diz absolutamente nada. Porque não existe você ser progressista no campo da política, não existe. Existe você ser revolucionário, entendeu? Então você é revolucionário. Por quê? Porque você entende que essa ordem não serve, você gera um caos para impor uma nova ordem. Agora, se você é honesto e fala, o que você quer? Eu quero implodir essa ordem aqui e trazer uma outra. Aí a sociedade vai falar, opa, peraí, você já não parece tão legal assim. Entendeu? Eles são revolucionários, não são progressistas. Tudo bem ser revolucionário, admite o que você é. Agora, se admitir aquela história, fica mal para a propaganda, né? Ô, Bruna, você tem uma filha pequena, né? Sim. Você acha difícil criar filho hoje em dia? Não. Nesse mundo que a gente está vivendo? Não, eu acho difícil criar filho sempre. Eu acho que criar filho é difícil porque quando você cria filho, você tem de, no mínimo, tomar vergonha na cara e falar, caramba, educação é pelo exemplo, né? Sim. Não tem outro meio. O ser humano não precisa de tradição porque ele aprende pelo exemplo. O seu filho é a mesma coisa. E para dar o exemplo, você vai ter que se melhorar um pouquinho, né? Então, no mínimo, quando você tem filho, você toma consciência de que sem o seu aprimoramento moral, você pode fazer um grande mal para uma pessoa. Você pode não oferecer a ela condições
para ela aprender o mínimo sobre a existência, que é autocontrole, cultivo das virtudes, desenvolvimento do raciocínio e descoberta da vocação. Se você não dá esse exemplo, como ela vai aprender isso? Então, assim, difícil é dar um exemplo, por isso difícil é criar filhos, para o homem, para a mulher, para todas as pessoas e em todas as épocas. Agora, vamos pensar, por que hoje, para a maior parte das pessoas, que às vezes ficam perdidas no meio da propaganda, é realmente difícil criar filhos? Porque essas pessoas perderam a clareza da importância da tradição. Perderam a clareza de que os filhos serão o fruto do seu exemplo. E as pessoas perderam a noção de que liberdade não é libertinagem, é responsabilidade. Você trouxe um filho no mundo, é você que vai ter que educar, não adianta delegar. Não tem técnica. Não tem nenhuma técnica mega progressista que vai resolver a vida do seu filho, entendeu? Não adianta você dar coisas de última geração, colocar numa escola cara. Não é isso que vai fazer o seu filho feliz. E ser uma pessoa que deu certo, e aí eu deixo a pergunta para os pais, porque eu me fiz essa pergunta. E foi importante para mim ter me feito essa pergunta. O que é uma pessoa que deu certo? É uma pessoa bem-sucedida? Ou é uma pessoa de caráter? É uma pessoa de caráter. Ai, meu Deus do céu, meu filho não vai bem na escola, não sei o quê, ele não é um gênio, ele não vai ter uma faculdade, não vai ter dinheiro. Não, mas seu filho tem caráter? Caramba, você deu por satisfeito, você fez um grande trabalho. Se seu filho tem caráter, você fez um grande trabalho. Não importa se ele seja rico, médio, se o seu filho tem caráter, ele vai ser capaz de ter realização. Agora, ele pode ser um mega executivo. Se ele não tem caráter, ele nunca vai se realizar. Ele vai ser um infeliz que um dia pode se pular de um prédio, entendeu? E aí ninguém vai entender, nossa, ele tinha tudo e era infeliz. Mas claro, ele não tinha as condições mínimas para a realização. Então, o que é difícil hoje, Branca, porque a gente está no momento de convulsionamento da tradição, de desvalorização do termo tradição. O termo tradição virou xingamento. É, um pouco pejorativo até, virou né? pejorativo. A tradição é vista como coisa de gente retrógrada. E aí, as pessoas desaprenderam a educar os filhos. Então, o que é difícil é você, contra a corrente, entender o que é educação e se propor a educar mesmo. Você até falou numa entrevista, né, que a gente vive numa época de inversão de valores. Sim. Que os vícios se tornaram virtudes e as virtudes se tornaram vícios. Exatamente. E isso é muito complicado, porque qual é a grande, por exemplo, virtude masculina? É a coragem, né? A virtude masculina básica é a coragem. E os homens corajosos, impetuosos, eles são ridicularizados, entendeu? Assim, o homem não é mais reconhecido por ser corajoso, ele é reconhecido por ser covarde. Caramba, eu não sei o que vai ser dos meninos no futuro. Eu realmente não sei. Eu acho que as pessoas que têm a consciência, conseguem ir contra a corrente, vão conseguir criar filhos bem. Mas quando você é um homem e a sociedade toda acaba te elogiando quando você tem atitudes covardes, do tipo, não, sabe o que? Eu vou ficar quietinho aqui para não perder meu emprego, não vou arrumar confusão com o meu chefe. Por mais que você esteja certo, e seu chefe seja um imbecil arbitrário, o fato de você não ter a coragem de enfrentar, defendendo seus valores, falar, cara, vai se ferrar, arrumar outro para ser abusado do seu poder, seu imbecil. E aí você chega e tem a coragem de falar para sua família, olha, eu agi assim, 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 a gente vai passar uma necessidade, a gente vai passar dificuldade, mas a minha dignidade está intacta. Isso é um homem corajoso, entendeu? Agora, qual é a recomendação que a gente ouve, por exemplo, os pais darem aos filhos? Contemporiza, faça média. Mas não é um seja diplomático no sentido verdadeiro da diplomacia de trate bem e manter a sua dignidade sem tratar os outros mal. Não é isso. É o seja covarde, entendeu? Então, a covardia é exaltada como o comportamento correto. E aí, como é que a gente vai ter uma sociedade onde a coragem prevaleça se os homens cuja virtude cardeal principal é a coragem não sabem mais o que é isso? E isso eu estou dando um exemplo, mas a gente tem isso em todos os campos. Você acha que está mais difícil ser homem hoje em dia, Bruna? Eu acho que é difícil ser homem, ser mulher, ser quando você tem como parâmetro uma disputa de propagandas
né? Você tem ali, a gente é herdeiro, eu sempre falo, a gente é herdeiro dos estados totalitários, então todo o nosso ambiente político, ele é moldado pela propaganda. A propaganda como instrumento político, ela foi refinada, ela progrediu muito nos governos totalitários. A técnica da propaganda progrediu nos governos totalitários. O ser humano aprendeu a usar essa técnica. E aí ela polui totalmente nosso ambiente, todos os ambientes, mesmo as democracias, porque nós somos herdeiros desse mundo. E aí, quando você não esquece que você tem uma consciência, já não se reconecta com a sua alma e é refém de propaganda, vai ser difícil você ser qualquer coisa, né? Porque a propaganda é o quê? É uma aparência, é uma mentira, muitas vezes, é uma frase de efeito que só tem como único objetivo mobilizar o seu desejo para ter de você uma atitude, em gerar um voto, um apoio ou simplesmente uma adesão. A propaganda procura adesão. E não é reagindo a buscas por adesão para comprar um produto, adesão para votar no candidato, adesão para ter um comportamento e se tornar uma fatia de mercado. Não é assim que os seres humanos vão se desenvolver e se aprimorar. Eles têm que olhar para dentro de si e lembrar que eles têm uma alma. Se eles não têm uma conexão profunda com a própria consciência, fica muito difícil para qualquer ser humano ser um ser humano. Ele vai acabar sendo reduzido ao animal, né? Sempre. E você se considera feminista, Bruna? Não, porque o feminismo, ele é... Olha só, outro dia eu estava lendo um artigo do Aldir Gracinto que escreve para mim. Eu me assustei com o artigo dele. Eu aprendi um negócio com o artigo dele. Eu não esperava encontrar ali o que eu encontrei e foi muito chocante para mim. Porque eu nunca me interessei muito pelos movimentos feministas, essas coisas e tal. Eu me interesso pelo que é clássico, né? Pelo que realmente me traz alguma coisa. Propaganda, eu nunca tive muita atração por propaganda. Mas... ele escreveu um artigo mostrando que, por exemplo, a primeira onda feminista nos Estados Unidos saiu essa semana, se eu não me engano, a primeira onda, ou semana passada, a primeira onda feminista, ela também teve uma função de ampliar, olha que coisa engraçada, ela tinha um vínculo com o supremacismo. Então, algumas das mulheres que foram as maiores feministas e sufragistas do final do século XIX, começo do século XX nos Estados Unidos, eram mulheres que estavam preocupadas com a possibilidade de os negros votarem. Então, assim, é impressionante. Como assim os negros vão ter voto e as mulheres não? As mulheres brancas têm de ter voto para equilibrar o poder e evitar que os seus ex-servos se tornem seus chefes. Então, assim, o que movia muitas daquelas grandes lideranças que hoje em dia são exaltadas, mas todo mundo apaga esse passado, era o fato de que elas não queriam que os negros tivessem poder político. Então, olha que coisa mesquinha, olha que coisa horrorosa. É completamente... o apelido feminazi é muito bom, eu vejo, não? O apelido feminazi é muito bom. Esse lado não é divulgado, né? Não é divulgado, e aí as pessoas falam, não, a primeira onda são sufragistas, é pelo voto. E aí você vai ver, tá, mas pelo voto por quê? Porque nos Estados Unidos, que foi um país que sofreu um racismo muito sério, você vê que a partir do momento que os negros eles têm ali liberdade política, isso preocupa uma fatia da sociedade. E o sufragismo teve vínculo também. Não estou dizendo que se reduza a isso, tá? É preciso fazer uma pesquisa ampla. Mas esse componente está lá. Então, cada vez que eu leio mais sobre o movimento feminista, eu percebo que a motivação é política. O feminismo é propaganda. E porque é propaganda, não é ele o caminho para que as mulheres encontrem o seu caminho para a realização. O caminho para a realização da mulher e o caminho para a realização do homem é o mesmo, são as virtudes. Entendeu? Não tem receita, são as virtudes e não a propaganda. Também tem uma discussão de que o que contribuiu mais para a ascensão da mulher no Ocidente, né? Se seria o capitalismo ou o feminismo, né? Eu acho que a sociedade é complexa, a cultura é complexa. A partir do momento que as mulheres têm de trabalhar por causa das guerras, mil motivos, são inúmeros, mas a partir do momento que as mulheres saem para trabalhar e se dão bem, ou gostam, ou isso ajuda as famílias, tem o lado positivo e o negativo, né? Mas, digamos, a partir do momento que as mulheres saem para trabalhar, isso muda inclusive a relação doméstica, né? O homem já não é mais a cabeça da família, a inteligência da família é dividida. Então, você tem uma reconfiguração, inclusive, do casamento. Na tradição do casamento,
como que funcionava? Você tinha uma cabeça que era o marido, isso muda. Por quê? Porque a mulher está trazendo dinheiro para casa, então ela vai querer também decidir como que a família vai tomar decisões. Então você tem essas reacomodações, né? Mas é evidente que o fato de a mulher ter posições de destaque na sociedade de uma maneira... Eu não acho que no passado tenha sido tão diferente assim, né? Enfim, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas digamos assim, o fato de a mulher hoje no mercado de trabalho ter essa presença maciça se deve a contexto, se deve à história. É uma consequência de um tempo em que a sociedade industrial foi por uma tal direção, entendeu? Não tem a ver com os movimentos feministas. Os movimentos feministas, eles têm a ver com a necessidade de uma propaganda específica para mobilizar uma fatia a mais de eleitorado. Mesmo na Inglaterra, a gente vai olhar, a gente sempre percebe ali que havia um interesse numa fatia eleitoral a mais, e aí eles acenam as mulheres. A política sempre tem um vínculo estreito com propaganda, é bom desconfiar, entende? A salvação não está na política, não está na política. Pessoas que se aprimoraram moralmente vão ser melhores políticos, mas não é a política que traz aprimoramento moral, é o vínculo nosso com a consciência. A religião ajuda muito mais. O Bruno, falando em propagandas boas e ruins, nesse caso, como é que você vê assim, como é que você vê o Lula em primeiro lugar nas eleições, assim, nas pesquisas agora? Olha, Branca, primeiro a gente tem que ter uma desconfiança pelo que a gente viu acontecer em 2018, né? Em 2018 a gente viu o Haddad em primeiro lugar. Primeiro lugar não, mas ele tinha uma pontuação boa. Então, assim, pesquisa não me parece... Como as pesquisas elas estão muito contaminadas pelos interesses daqueles que as contratam, é importante desconfiar. Agora, se a gente for perceber que em eleições em geral, a política é uma aparência das coisas, se a gente for perceber que as pessoas muitas vezes votam por razões banais e mesquinhas, não é algo que me chocaria o Lula vencer as eleições. Não é o que me chocaria. As pessoas, uma parte importante das pessoas vota por razões superficiais, não vota por razões importantes. Então, a gente tem militância de um lado e de outro que sabe por que está votando. Por exemplo, as pessoas que esse ano vão votar no Jair Bolsonaro ou gostam muito dele, ou por alguma razão gostaram do governo, ou por alguma razão têm muito medo do Foro de São Paulo, ao qual o PT pertence. Então, são razões diferentes, né? Mas muitas pessoas que vão votar no Lula vão votar simplesmente porque ele não é o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o presidente no momento em que tem inflação, entende? Uhum. É um motivo mesquinho, porque você nem se preocupa em ver por que está tendo inflação, de onde veio a inflação, quais foram os erros, se realmente foi só o gasto público, ou se foi o gasto público junto com a Covid, junto com esse problema... as consequências da pandemia, não vai se fazer uma análise. As pessoas votam por razões mesquinhas. E por que elas votam por razões mesquinhas? Muita gente, por razões pequenas, não me chocaria que uma pessoa tão pequena novamente voltasse ao poder, que é o caso do Lula, que é um sujeito perigosamente mesquinho, mas ainda assim suficientemente mesquinho para ser eleito por razões mesquinhas, entende? Pela massa que não está todo dia preocupada com política. E como é que você vê a articulação da direita hoje no Brasil? Péssima, horrível, deplorável. A direita tende a entender que enquanto você não tem solidez e robustez no plano da cultura, enquanto você não tem o mínimo para mostrar assim, para as pessoas quais são os seus valores no cotidiano, no dia a dia, como é que você vai ter lideranças políticas? Isso não acontece. Então, a gente tem algumas figuras isoladas que fizeram um bom trabalho. Em São Paulo, a gente tem o Douglas Garcia, que é exemplar como deputado. A gente teve aí, em Santa Catarina, a Ana Caroline Campagnolo, que fez uma boa gestão, ela fez trabalho de base. A gente tem o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que apresentou um projeto de Constituição. Então, assim, de alguma maneira, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. A gente tem algumas figuras que demonstraram méritos, mas a gente não tem um movimento conservador suficientemente coeso para que ele se reflita num conjunto coeso de lideranças políticas. Isso está acontecendo.
Eu acho que o mais importante não é pensar, ai, puxa, como anda a articulação política. O mais importante é pensar o seguinte, não vamos reduzir a traidores pessoas que realmente têm valores, sejam elas quem forem. Teve uma rixa, ai, puxa, o Douglas Garcia não é amiguinho do Eduardo Bolsonaro, ai, que horror. Não, são de lideranças diferentes, entendeu? E não vamos desvalorizar a necessidade de ver crescer esse movimento conservador que acontece no campo da cultura. Então, isso é mais importante. É mais importante que a classe empresarial, por exemplo, perceba, preste atenção no discurso dos seus funcionários para ver o quanto que o seu, talvez, discurso tem a ver com o dos seus funcionários. Então, as pessoas têm de conversar, sim, se conhecer melhor, a valorizar as iniciativas culturais. Tem o Brasil Paralelo aí, que é uma espécie de quebra-gelo, né? Eles têm um grande público, eles prestam um serviço faz tempo nesse campo. Várias outras iniciativas culturais também têm formado público. Os conservadores têm de seguir a sua vocação e agir na sociedade com clareza e coragem, independentemente do furor revolucionário em apagá-los da história. E tendo paciência. Porque quanto mais o movimento conservador for ficando sólido na cultura, mais lideranças políticas vão aparecer naturalmente. Não adianta ter o desespero de falar, tem que ser esse. Não, dê tempo ao tempo. Você já foi convidada para participar? Já, e morri de rir, achei engraçado, né? Para quê? Para quê? Para deputada. Porque eu fui demitida da Jovem Pan na mesma semana que o Adrilles teve problema com o Tchau, né? O Tchau supostamente nazista dele, coitado. E aí o pessoal do PTB que estava em busca de candidatos me ligou na hora. Fizeram um grupo no WhatsApp, aí eu olhei aquilo, falei, caramba, eu liguei pro Adrilles, você tá interessado? Ele, eu tô aberto a. Falei, então, porque eu não tenho um pingo de vontade, mas assim, deixa o pessoal tocar, tá? Eu não vou atrapalhar nada, mas assim, eu só estou te avisando que eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. No momento em que me convidaram, eu estava, confesso, feliz de ter recuperado meu tempo livre de volta, porque a Jovem Pan era todo dia, né? E eu estava sem tempo de estudar. E fazia tempo que eu estava querendo dar esse curso. Você tá falando quando você foi demitida da Jovem Pan? Quando eu fui demitida da Jovem Pan, a verdade é que eu fiquei feliz, eu dei graças a Deus, porque eu estava sem tempo de estudar, eu não conseguia ler mais. Eu estava com pouco tempo livre, os horários eram todos, jornalismo, né? Jornalismo é essa pauleira. E eu falei, caramba, nossa, agora eu vou montar meu curso de filosofia, nossa, eu vou fazer um curso sobre Platão. E comecei ali. Depois, inclusive, uma agência veio atrás de mim e falou, não, esse curso vai dar certo, vamos fazer maior, tal, e hoje o projeto é grande. Mas quando eu comecei a pensar, me convidaram, eu falei, pelo amor de Deus, eu sou professora, eu não quero ir para Brasília. E eu até brinquei com o pessoal do PTB, eu falei, olha, se eu um dia tivesse algum cargo eletivo, eu seria a pior deputada possível para o povo brasileiro, porque eu ia ficar ali o dia inteiro na biblioteca do Senado. Então eu não vou fazer isso com o povo, eu não vou enganar as pessoas, entendeu? Eu sou professor, como professora eu sou boa. Mas o que você acha que se você fosse, hipoteticamente, qual seria a tua plataforma de governo? Assim, eu não tenho interesse nenhum. Eu não tenho interesse nenhum, Paula, porque a política para mim não é o ponto vital da vida de uma pessoa. Para mim, o ponto vital da vida de uma pessoa é ela se conhecer para ser capaz de se aprimorar e um dia se realizar. Sabe aquela história do Viktor Frankl, da logoterapia? Da necessidade das pessoas terem um sentido da vida? Eu percebo que o que mais tortura as pessoas hoje, elas não verem sentido nenhum na vida delas. E caramba, eu acho que isso é grave, entendeu? Eu acho que isso é mais grave do que a quantidade de problema político que a gente tem no Brasil. Eu acho que o niilismo impregnado na nossa cultura é algo que me preocupa mais do que o fato da gente ter tanto problema político em Brasília. Tá, Brasília é um inferno, é verdade, mas caramba, quantas pessoas sofrem porque elas são niilistas? Então isso me preocupa mais. Qual é o sentido da sua vida? A minha vida sempre foi plena de sentido. Branca, eu nunca tive problema com niilismo. Eu nunca tive. Eu nem sabia o que falar. Assim, eu li o Estrangeiro, do Albert Camus, e eu demorei para entender. Eu li muito jovem, que é o grande livro niilista. Eu falei, mas o que esse cara quer dizer aqui? Porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu não conseguia entender a experiência do personagem principal. Beleza, o livro acaba e ele se mata.
E por que as pessoas têm essa sensação? Tantas pessoas. Porque elas não prestam atenção no mundo, que é pura beleza, pura ordem e repleto de sentido. Veja, cada momento que você olha uma paisagem e isso te reconecta, por exemplo, com a beleza que é própria ao universo, caramba, se isso não é suficiente para te provar que há um sentido na vida e basta você estar atento a ele, há um problema com você. Você está preso ao seu umbigo e você se tornou refém de um conjunto de ideias que distorcem sua conexão com a realidade. Esqueça as distorções, esqueça os seus demônios psicológicos, só olha para o mundo. Só olha para o mundo, você vai ver sentido. Uma vez eu lembro que eu entrei nesse vértice de loucura, quando eu era professora universitária, teve uma época que virou um inferno a vida no campus. Mas virou um inferno quando a Dilma caiu. Os caras ficaram loucos, né? A reitoria era dominada pelo pessoal, eles ficaram loucos. E a vida virou um inferno. E eu lembro que naquele momento, eu no meio daquele inferno, eu falei, não, peraí, para tudo. Deixa eu prestar atenção aqui na minha vida. Eu lembro que, inclusive, nessa época eu parei de frequentar reunião, porque os caras piraram. Quando o PT perdeu o poder, a universidade que eu trabalhava era um braço político, né? E eu era um peixe fora d'água ali, né? Imagina, eu estava ali para dar aula, né? Não para fazer militância, então eu era um peixe fora d'água. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, nossa, caramba, tá um inferno lá, mas como minha vida é boa. A minha filha é boa, eu gosto de cultivar meus tomates, eu gosto de ler, eu gosto de estudar a antiguidade. Caramba, tá tudo bem. Se a gente se concentra no presente, no que a gente já tem, e não num sonho absurdo que talvez nem faça sentido a gente conquistar, a gente percebe o sentido da vida. Todo dia a gente presta atenção no presente, ele tá lá. É só a gente olhar para ele. Mas as pessoas não olham mais para ele. Por quê? Porque a mentalidade revolucionária conduz os olhares para um futuro inexistente, repleto de quimeras, entendeu? As pessoas vivem elas confundem realidade com uma ficção científica bizarra das utopias ou distopias aí, que querem se impor sobre nós. E aí as pessoas ficam mergulhadas num niilismo. Mas é evidentemente... mas é que ajuda. É porque no mundo sem religião, no mundo onde a religião perdeu o prestígio, que foi o que aconteceu com o Ocidente, né? As pessoas caem no niilismo de maneira muito simples. A religião, ela sim, para qualquer pessoa, dá um sentido da vida. No meu caso, com ou sem religião, eu posso dizer claramente, não foi a religião que me ensinou o sentido da vida. Eu sempre vi sentido na vida, porque eu sempre tive essa curiosidade de entender o mundo. Mas eu reconheço que no mundo sem religião, pegando na mão das pessoas e falando, preste atenção ao que é importante, as pessoas piram, entende? Felizmente nunca me ocorreu, mas eu entendo que ocorra também, porque a gente está num mundo em que a religião é demonizada e vista como algo retrógrado. Você tem religião? Eu não sou uma praticante exemplar de religião. Eu venho de família católica, então evidentemente que eu adoro uma missa, né? Que pessoa que vem de cultura católica, casa toda decorada, né? Eu lembro que eu fui para a Itália e eu não perdi uma igreja, entendeu? Eu lembro até hoje de uma missa em latim que eu acompanhei no Trastevere. Então, assim, a religião que eu diria que é com a qual eu tenho identificação é o catolicismo, sem sombra de dúvida, mas eu não me coloco como exemplo, porque eu não sou, assim, uma pessoa regrada, eu não sou uma boa católica, como se poderia dizer, mas a religião da minha formação é o catolicismo e eu nunca recusei. A minha mentalidade, a maneira de ser, praticante ou não, o catolicismo está em mim e eu nunca o expulsei. Ainda bem. Você acha que é importante o ensino da filosofia nas escolas? Eu acho que é importante o ensino de algo nas escolas, né, Branca? A filosofia nas escolas, a filosofia é um negócio difícil, né? A filosofia exige uma certa maturidade, exige você querer. Pode ser oferecido para pessoas que vão aprender algo com a reflexão? Com certeza, mas o que adianta ter filosofia nas escolas se não tem nem português? Então, hoje eu vejo que é uma questão um pouco deslocada, né? Claro que para a esquerda interessa ter filosofia, porque, na verdade, o que tem é a aulinha de ideologia. Mas o que é a ideologia? Eu leio muito um autor, um estudioso de filosofia antiga, maravilhoso, que é o Giovanni Reale. E ele
escreveu um compêndio chamado... Mas ele é um grande estudioso de Platão, por isso que eu estudo, né? História da filosofia grega e romana. E no comecinho, assim, ele fala, parece que nós, hoje, ele é um recente, século XX, parece que nós perdemos a nossa conexão com a especulação. Parece que a gente desaprendeu o valor do pensamento especulativo. A gente perdeu, a gente é totalmente utilitário. A nossa maneira de valorizar as coisas é se as coisas são úteis ou para que elas servem. É só assim que a gente consegue se relacionar com as coisas e ver valor nas coisas, pela utilidade. Pela utilidade, ou quando é o pensamento teórico, mas o que esse pensamento teórico me dá? A matemática é útil porque ela é base da engenharia. Então a gente perdeu a capacidade da especulação pela especulação, que é algo que a filosofia e que os gregos nos ensinam. Agora, na questão das escolas, o pior é que, nesse mundo em que a gente perdeu a capacidade do especulativo, a filosofia, ela foi, primeiro, pela tradição, pela linha de pensamento cientificista, entendida como disciplina que deveria seguir as regras da ciência, quando ela é a matriz de todas as ciências nascem da filosofia, não o contrário. E, por outro lado, a gente teve a grande perversão operada pelo marxismo. Porque o marxismo, a partir do momento que ele surge e diz, já pensamos demais sobre o mundo, é hora de agir sobre ele. Como assim a gente já pensou demais sobre o mundo? Você tá louco, cara? Nunca nós teremos pensado o suficiente sobre o mundo. Nunca nós teremos compreendido suficientemente o mundo. Porque ele sempre será maior do que nós. E nunca haverá uma mente, por mais brilhante e genial que seja, que alcance a totalidade do mundo com perfeição, porque nós somos criaturas imperfeitas, entendeu? Não tem como. E agora, a partir do momento que ele fez isso, Marx, e as pessoas começaram a entender que o pensamento serve de base para uma realização política, a ideologia tomou lugar da filosofia, ou seja, aquilo que mata a filosofia, que é achar que ela deve seguir o modelo da ciência, que é o modelo do estudo particular das coisas. Porque o que é a filosofia? O interesse da filosofia, o compromisso é com compreender o todo. Se o método das ciências, e sendo que as ciências são sempre a observação do particular, tiver de dizer para a filosofia como ela tem de se comportar, ela deixa de ser filosofia. E se a ideologia é o que vai orientar a filosofia, está morta a filosofia. Então, como a gente vai ter filosofia nas escolas sem antes ter matemática e ter português? E dois, por que a esquerda gosta de dizer que tem de ter filosofia nas escolas? Porque o que a esquerda chama de filosofia, na verdade é a aulinha de ideologia. E esse é o objetivo. Agora, a filosofia não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com liberdade de pensamento. Desculpa, porque a gente está chegando, afinal vamos fazer a última rodada de perguntas aqui. Vai lá, Branca. Eu queria saber, para um jovem ou adulto que queira começar a estudar filosofia, por onde você indicaria para ele começar? Ixi, caramba, eu vou falar o que eu repito sempre. É Platão. Platão é o vértice máximo do pensamento antigo. Para quem quer começar? Para quem quer começar. Eu dou um curso que é a Introdução à Filosofia. Ia falar para você falar dos teus cursos também. Como é que faz para se inscrever? Mas fala, por favor, Bruna. Mas veja, eu só fiz esse curso porque eu falei, caramba, qual é o único curso de filosofia, de Introdução à Filosofia honesto que eu saberia dar? Que eu realmente considero introdutório, mas não partindo do princípio que o próximo é um imbecil. E sim de que ele tem racionalidade e é capaz de mobilizá-la para ascender e ver a ascensão da sua inteligência. Seria uma passagem integral por toda a obra de Platão. Porque Platão é um super escritor. Platão é um herdeiro da tradição grega, da tradição literária grega, da épica, da tragédia, da comédia. Os diálogos platônicos são cheios de ironia, é engraçado, é divertido. E todos os problemas da filosofia ocidental foram formulados ali. O Aristóteles é o segundo grande pilar. Mas o começo, antes até de enfrentar Aristóteles, é preciso passar por Platão. E eu falo isso o tempo inteiro. No meu canal do YouTube, eu faço isso o tempo inteiro. O curso que eu criei, que chama Ascensão da Inteligência, eu falo, você quer ver a sua inteligência ascender, ter esse processo de ascensão, que é a capacidade de compreender? E por que ascensão? Porque, bom, é mais fácil você ver o todo quando você toma altura, né? Do que você olhando aqui para baixo. Você tem que ter um impulso. Subir nos ombros dos gigantes. É preciso, e o Platão digamos assim, que os diálogos platônicos são a filosofia transformada em gênero literário, porque
Essa ideia de diálogo é uma forma literária que representa um dos pilares, o início da filosofia, que é a dialética. É a necessidade de você confrontar raciocínios e, no mínimo, para começo de conversa, descobrir que você é incapaz de definir a natureza das coisas, a essência das coisas. Tá, o que é essa coisa? Puxa vida, aí você vai tentando. Aí você chega, puxa, eu não consegui definir. Por que você não conseguiu definir? Porque o que você sabe sobre ela, talvez sejam aspectos dela, mas não a natureza dela. Isso é o mínimo que você consegue aprender com Platão. O limite da própria capacidade humana de definir as coisas assim de maneira simplista. Não dá. Então, o Platão, ele nos introduz a complexidade do pensamento, a todos os problemas da filosofia ocidental. Todo mundo, Descartes, o argumento do sonho. Tá, é um pedacinho do teeteto. Uau. Tá lá, entendeu? Eu sempre que eu dava aula de filosofia moderna, eu voltava para os antigos. Então, e quem quiser fazer o curso, tá no seu Instagram? Tem lá o link? Tem, esse? Mas eu tenho uma página que é só para o curso, é brunatorlai.com.br. Tá. As inscrições estão abertas até dia 25 de julho, depois fecha de novo, porque eu tenho um grupo no Telegram, onde eu converso todo dia com os alunos, eu tiro dúvidas. É um curso mesmo, as aulas acontecem ao vivo. Isso, é importante. É online, mas é ao vivo, né? É online porque o meu público é o Brasil todo, então se fosse presencial, eu deixaria muita gente de fora. Mas o curso é ao vivo, é um curso mesmo. Todo sábado, 6 horas da tarde, as pessoas têm aula. Tá, não posso ver esse horário. Tá, fica gravado. Mas algumas pessoas querem ver ao vivo para fazer perguntas durante a aula. Então é um curso mesmo e é um curso de introdução à filosofia. Agora, mesmo quem não quiser ter esse compromisso, como começar por filosofia? Leia Platão, leia Platão, leia Platão. E aí depois você está preparado para o resto. Uau, tivemos uma aula aqui. Eu queria aproveitar, a gente sempre faz essa pergunta para as nossas convidadas, porque o nome do programa chama As Liberais. Já que a gente teve uma aula de liberalismo e conservadorismo um pouquinho antes, vou te perguntar, você se considera uma mulher liberal? Eu me considero uma mulher clássica. O liberalismo tem aspectos interessantes. Quais? Aqueles que remontam ao clássico. Mas aí outro dia a gente fala sobre os aspectos negativos do liberalismo. Uma outra conversa. É uma outra conversa. Bom, Bruna, queria muito agradecer a tua presença aqui. Foi realmente uma aula. Obrigada. Obrigada. Imagina, o prazer foi meu. Bom, e queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Lembrando você que ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Muito obrigada e até a próxima semana.